Conforme os anos vão passando, o uso de alguns medicamentos, vocês sabem, torna-se mais comum. No Brasil, houve um aumento, olha, acreditem, de 500% no uso de remédios. E existe um termo para quem usa vários remédios ao mesmo tempo, é a polifarmácia. E para explicar para a gente esse assunto, eu converso com a geriatra, a doutora Marta Maria de Moraes Maluí. Ela já está aqui posicionada, tudo bem? Como vai, doutora? Bem. Bom dia. Vamos falar da polifarmácia, que depois de uma determinada época, a gente começa a usar vários remédios porque a gente fica mais doente, não é verdade? Fica. Agora, o uso também indiscriminado de remédios é muito ruim, e principalmente para os idosos, não é verdade? Principalmente para os idosos. Como você falou, à medida que a gente vai envelhecendo, acaba usando mais medicamentos. Hoje em dia, com várias doenças crônicas, né, que merecem ser tratadas, inclusive na velhice. Então, a chance do paciente idoso envelhecer e tomando várias medicações é muito grande, né? Certo. O que a gente tem que tomar cuidado é que é muito comum o uso indiscriminado de medicações e esse paciente idoso, ele está mais sujeito a eventos adversos e interações medicamentosas em decorrência dessa polifarmácia. A gente tem que tentar ao máximo diminuir, assim, os remédios, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, quem tem, enfim, várias doenças que você tem que tratar. Exato. Essa sim, você tem seu remedinho lá. Perfeito. Mas tentar, às vezes, dor de cabeça até tomo, mas eu tô evitando também tomar tanto remédio. Dá pra gente fazer isso? Dá para fazer isso. E a polifarmácia, ela é caracterizada como o uso de 5 ou mais medicações, ou, o que é muito comum, o paciente idoso envelhece, como você falou, com hipertensão, diabetes, artrite, osteoporose, ele precisa tratar essas doenças, né? Com certeza ele vai sair com uma prescrição médica com mais de 5 medicações. Ok. Agora, a polifarmácia, além das medicações que ele realmente necessita, ele também acaba usando outras medicações não tão necessárias assim. Né? E isso acarreta, sim, problemas de saúde, internações hospitalares e até óbito, né? Por abuso de medicações. A gente tem aqui uma bancada que nós vamos explicar daqui a pouquinho, com várias dicas para quem usa muitos medicamentos, e a doutora vai explicar. Mas temos também uns cards que a gente vai colocar na tela e aí a gente vai desenvolvendo o assunto, tá? Então vamos ver o primeiro. O primeiro, atenção, sintomas da polifarmácia, desorientação. Isso. Então, assim, lembrando, polifarmácia é o uso de vários medicamentos, incluindo medicamentos realmente necessários e os não tão necessários assim. À medida que o paciente envelhece, o nosso organismo, ele tem um metabolismo diferenciado das medicações, uma excreção das medicações de forma diferenciada. Então, algumas medicações podem sim causar desorientação. Uma mistura de medicamento, o paciente pode tomar e, de repente, ele pode começar a ficar desorientado, confuso, não reconhece o local que está, não reconhece as pessoas ao redor. E, muitas vezes, se a gente não presta atenção, se isso é realmente causado por algum medicamento, pode aí surgir até uma hipótese de uma desorientação, pensando até mesmo um quadro de Alzheimer ou uma outra demência, né? Ou seja, a polifarmácia, ela pode simular outras doenças. Entendi. Né? Por exemplo, o paciente ficou desorientado por uso de medicamento, não porque ele tem uma demência, por exemplo. Sei, então às vezes a gente fala assim, só um remedinho ali. É perigoso. E principalmente para os idosos. Sim. Né? E a gente, parece que a gente envelhece, tem a tendência, eu falo assim, da minha idade, que eu tenho 47 anos, mas eu estou com tanto aprendizado aqui, estou melhorando, mas eu tomo vitaminas, por exemplo. Eu tomo pelo menos 3 vitaminas por dia. Eu tomo 3 vitamina, também vale para vitamina D, por exemplo, que eu tomo. Tá incluído aí no grupo da polifarmácia. Tá incluído. Então, outra coisa, muitas vezes a gente vai ao médico e esquece de falar que você toma determinado medicamento. Sim. Porque, é só uma aspirina, sei lá. Mas é importante falar tudo. Importantíssimo. Todos os medicamentos, claro, o profissional também deve perguntar para o paciente, né? Além das medicações de uso regular, é importante questionar, e o que você usa de vez em quando para uma dor? Para uma constipação intestinal, colírios, às vezes o pessoal não dá muita importância para os colírios na hora de relatar que usa, e tem colírios que eles podem sim interferir no sistema cardiovascular, controle de pressão, enfim. Então é muito importante sempre listar todas as medicações.
Vamos ver o próximo. O próximo card, sintomas da polifarmácia. Quedas. Seria a consequência da desorientação. Né? As quedas, elas podem acontecer, né? Claro, um idoso, ele pode estar mais frágil, tem um sistema ósseo-muscular mais frágil, pode ser um idoso com pouca massa muscular, já pode ter alguma doença de base que favorece o desequilíbrio. E o abuso de algumas medicações pode causar hipotensão postural, desequilíbrio, tontura, e aí aumenta a chance desse idoso cair no chão. Né? E o grande risco da queda, além dos traumas em decorrência, né, da queda, é uma fratura, né? Que é algo que é um divisor de águas na saúde do paciente idoso. Certo, porque com a fratura ele vai ficar imobilizado por muito mais tempo, às vezes deitado. Sim, e pode tudo. ser necessário uma cirurgia, a dependência física aumenta muito, né? Isso é E aí também, muitos idosos já fazem um pouco de exercício e tudo, mas com quando você fica parado, já perde muita massa muscular. Sim. E para o idoso é muito importante ter massa muscular, Exato. não é? Sim. Então tudo piora. Tudo. Vamos aqui os próximos sintomas da polifarmácia. Confusão mental. Mais ou menos a gente já falou. E o paciente ele fica confuso por abuso de substâncias, enfim. Então ele passa a ter aquele declínio, né, cognitivo e que coloca em risco a sua independência. Né? E isso é importantíssimo. Tem remédio que sozinho ele vai muito bem, mas quando ele é misturado com outro determinado remédio, ele pode causar isso? Pode, existe. Isso é uma grande consequência da polifarmácia, que é o quê? A interação medicamentosa. Ou seja, o paciente usa vários medicamentos. Talvez aquele medicamento isolado para aquele paciente não faria tão mal. Aí, de repente, aparece um outro problema de saúde, é necessário usar uma outra medicação, ou o paciente se automedica, e aí aquela união daqueles dois medicamentos pode sim desencadear um quadro de confusão mental. Isso existe. Gente, não ache que o que a gente está falando é brincadeira, assim, né? Não. A doutora é geriatra, ela estudou isso. Então não achemos que temos que tomar tudo e muitas vezes sem o médico receitar. Exato. Né? Porque a gente tem essa tendência, e eu me incluo nisso, né? De achar que, não, e tal, médico pra quê? E tudo. Mas temos que ser certeiros, principalmente na terceira idade. Não dá pra brincar. Não, né, não. doutora? Polifarmácia é uma grande causa de internação hospitalar. Olha, não né? sabia. Muitos idosos acabam indo para o hospital com vários sintomas. A hora que a gente vai ver a prescrição, às vezes vários sintomas podem ser em decorrência aí da interação desses medicamentos, né? Então, importantíssimo. então prestar atenção. Muito. Vou pedir um minutinho, eu já volto. Agora a gente vai continuar a nossa entrevista com a doutora. A doutora é geriatra e está falando sobre a polifarmácia, ou seja, esse bando de remédio na terceira idade que nós tomamos, mas tem que tomar cuidado, né? Deixa eu ver o outro card, a gente já viu confusão mental dos sintomas da polifarmácia. Perda da memória. Pode ser causado por remédio? Pode, com certeza. Então, já engloba, né? Confusão mental, perda de memória, desorientação, todas as alterações cognitivas, né? E, com certeza, medicamentos isolados e associação de medicamentos são, sim, responsáveis por perda de memória. Mas isso é uma perda de memória só naquele momento que está tomando o remédio? Ou ela pode ser? Não, pode ter sintomas de falha de memória comuns, semelhante a pacientes com queixas cognitivas iniciais semelhantes a Alzheimer, paciente mais lento, mais lentificado, demora mais para se lembrar de compromissos, acaba esquecendo, anota tarefas que tem para fazer e mesmo assim acaba não se lembrando. Então é sempre importante uma revisão das medicações, porque sintomas como perda de memória que são extremamente comuns no envelhecimento, podem sim estar relacionados ao abuso de medicações. Gente, deixa eu ver se tem mais um dos sintomas da polifarmácia. Tonturas, a gente meio que já falou, né? Sim, que está associado às quedas, né? E as tonturas, existem diversas causas para tonturas, né? O uso de algumas medicações por hipotensão postural, mecanismos de vasodilatação, medicamentos diuréticos, enfim, num paciente já com comorbidades, ou seja, outras doenças, ele pode sim precipitar as tonturas.
Nossa, é importante esse dado que você deu, que é uma das maiores causas de internação na terceira Sim, uma idade. importantíssima E aí causa. você vai para o hospital, aí pega uma infecção Sim. lá, alguma Sim, coisa do próprio local. Exato. Enfim, não vamos dar chance para isso. Vem para cá, doutora Marta Maria de Moraes Maluí. Nós temos aqui algumas dicas, né? Medicamentos, aqui polifarmácia na terceira idade. Deixa eu ver essa placa. Sempre que for consultar com qualquer especialidade, leve a lista de medicamentos para que o médico fique ciente do seu tratamento. Perfeito. Né? Nós já falamos isso, mas listinha, se você... escreve, né, doutora? Tem que andar com uma lista sempre atualizada. E por mais que às vezes o profissional, não só médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, às vezes nem pergunte ao paciente qual medicamento que o paciente toma. É importante ele ter essa iniciativa. Falar, olha, eu tomo essas medicações. Tá certo. Importantíssimo. Ou quando você for internado, alguma coisa de emergência no hospital. Precisa seria importante também a pessoa... Eu já acho, né? Mas eu acho que assim, você podia escrever e deixar na carteira, né? Sem Se acontece dúvida. alguma coisa, eu tomo tais e tais medicamentos. Sim, eu oriento os pacientes. Anda com a listinha de medicamentos. E tem medicamentos que são importantes de serem explicados, né? E dizer, né, que toma medicação, por exemplo, anticoagulantes, é importantíssimo usar, alguns anticonvulsivantes, né, medicamentos que não podem ser descontinuados, então é importantíssimo sempre avisar. E também atenção à dose, né? Ah, eu uso não sei qual. Sim. Mas quanto você usa? Isso. Porque a dose é fundamental. A doutora explicou aqui no começo da entrevista. A diferença entre o remédio, assim, melhorar a sua saúde e poder também te fazer muito mal é a dose que você está tomando, né? Exato. Deixa eu ir para a segunda plaquinha, ó. Informe ao médico se você tiver algum efeito adverso. É isso aí. Não pode deixar passar nada. Não pode. Isso é importantíssimo para manter uma boa relação médico-paciente. Por exemplo, eu prescrevo um medicamento. Aquele medicamento não faz bem para o paciente, ele sofre algum evento adverso. Se eu não tenho um retorno, se eu não tenho um feedback você vai continuar com o medicamento. Eu vou achar que está tudo bem. O paciente ele não estará sendo tratado, né? O alvo terapêutico, né? O benefício do tratamento daquela doença a gente não vai atingir, né? Então, sempre comunicar algum evento adverso. Então tem que conversar com o médico. Não pode, né? Às vezes a pessoa tem até vergonha, né? Fala, eu não vou perguntar. Mas pergunte tudo, né? O médico tá aí para isso, né? Saiba o porquê você toma cada medicamento e quais são os efeitos dele no organismo. Acontece muito. As pessoas não sabem para que é o determinado remédio, né? E infelizmente isso acontece. Muitos pacientes saem às vezes de uma consulta médica sem saber. Um diagnóstico, talvez, ainda não conseguiu chegar num diagnóstico definitivo, mas não tem um norte de qual é o problema de saúde. Ou se ele sai medicado, ele não sabe nem para que é o medicamento, né? Então, claro, o profissional tem sim que explicar. Isso é função, é um ato médico. E a pessoa também tem que investigar. Hoje em dia, né, existem muitos métodos para você investigar, né? Às vezes eu pego a bula, né, e vou lendo tudo. Tudo. O problema das bulas é o tamanho, né, da letra. Mas, inclusive hoje tem bula na internet, não tem? Você vai lá, põe o remédio e eles põem a bula e você pode ler na internet, que é maior. Ler a bula também é muito importante. Agora, o que eu oriento na prática, o mais importante é fazer do seu médico a bula. Né? Porque a bula de todas as medicações tem N informações com N possibilidades de efeitos colaterais, né? Nem todo mundo vai ter aqueles efeitos colaterais. Então, às vezes o paciente pode ler a bula e fica inseguro, acaba não tomando medicamento, né? Então, assim, claro, leia a bula, converse com o médico, ficou preocupado com o que leu na bula, de alguma forma, entre em contato com o médico, explica o que está acontecendo. Inclusive, escreve as perguntas. Muitas vezes, eu sou chata mesmo, eu escrevo as perguntas, aí eu falo, eu escrevo assim pra eu não esquecer, porque às vezes eu esqueço, mas tem muita, olha, o que acontece, isso e aquilo, eu senti isso, é normal e tal, pra eu não esquecer nada, eu vou com uma ficha mesmo no médico. Tem que fazer isso, tem que fazer. Tem que tô no caminho, tô no caminho certo. Sempre que for ao seu médico, peça que avalie a necessidade de continuar usando cada remédio. Excelente, perfeito. Porque é muito comum a gente prescrever um medicamento, por exemplo, esse medicamento nós vamos usar por 2 meses.
enfim. Às vezes o paciente não prestou tanta atenção, consegue ir na farmácia comprar o medicamento sem receita. Sozinho. E aí, quando vê, ele está usando aquela medicação há tempos e já sem necessidade. O contrário também existe. Às vezes, é muito comum, a gente passa medicamentos para uso contínuo, por exemplo, antihipertensivos, antidiabéticos, e o paciente acabou aquela caixinha e não compra mais. Né? E também não vai até o médico, não mantém uma regularidade de consultas, né, ideal, e acaba também deixando de tomar medicamentos que eram para ser tomados. O que pode acontecer com alguém que toma um remédio para diabetes ou um anticonvulsivo, por exemplo, se você para imediatamente? Bom, em relação ao diabetes, né? Pode ter um descontrole total do diabetes. Então, um paciente diabético descontrolado, ou seja, ele pode ter... É pior do que o que não toma remédio. Exato. Então, com o diabetes descontrolado, ele pode ter complicações por conta de uma hiperglicemia, ou seja, glicoses muito altas, né? E, enfim, ele pode ter... Inclusive, por conta, né, do diabetes, confusão mental, pode entrar em coma, pode sim vir para uma crise convulsiva, desencadeia infecções. Então, assim, o descontinuamento da medicação também deve ser avisado ao médico. Entendi. Nossa, essas coisas a gente às vezes não presta atenção, né? Mantenha uma lista atualizada, isso que a gente falou, dos medicamentos que foram receitados. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Então vamos colocar isso na nossa cabeça, organizar a nossa vida. Hoje tem gente que não está habituado ao celular, mas o celular pode ser um aliado, porque tem aquelas listas. Eu uso muito das listas, assim, daí eu ponho coisas para eu não esquecer e às vezes, né, coisas importantes. Medicamentos. É importante, né? O que é muito comum, pacientes que têm várias doenças acabam tomando vários medicamentos em horários diferentes. Né? Essas tomadas em horários diferentes são importantes, cada uma por seu motivo. Então, a gente ter um lembrete, saber qual é o horário de cada medicamento, faz parte de um bom tratamento. Certo. Doutora geriatra, doutora Marta, explicando para você que está na terceira idade, aliás, para todas as idades, a importância de você saber exatamente o que você está tomando, da forma que você está tomando, que não pode misturar, não é? E tem remédios também que não pode misturar com álcool, então precisa saber. Com álcool, com alimentos. Medicamento que às vezes não dá certo com fitoterápicos, por exemplo, e às vezes a gente não presta atenção. Então, tudo isso faz, a polifarmácia, né? O uso de várias substâncias, ela aumenta a chance de interações medicamentosas, eventos adversos, enfim, que podem prejudicar muito a qualidade de vida e a saúde do paciente. Então, dessa conversa que eu aprendi, nem para mais e nem para menos. Exato. O equilíbrio na medicação, a medicação veio para nos ajudar, não ajudar a piorar o que a gente tem, que é a nossa saúde, que é tão importante pra gente, né? A última pergunta que é meio óbvia, mas eu queria que você falasse. As pessoas jovens, né, mais jovens, elas dificilmente tomam medicamentos. Sim. Será que é por isso que elas, assim, sempre estão bem? Mas é um conjunto, né? É porque tem mais... É mais jovem, tem mais energia. Sim. E o envelhecimento, ele traz algumas alterações no nosso corpo, né? E hoje em dia, com o envelhecimento populacional, né, a prevalência das doenças crônicas é muito grande. Então, aquele jovem vai envelhecer, muitas vezes vai envelhecer com doenças. Então, ele envelhece junto com uma hipertensão, com diabetes, uma osteoporose, uma osteoartrite, e com isso vão vindo medicações junto. Né? Então, por isso que o paciente idoso, ele é muito medicado, porque hoje em dia ele vive mais e acompanhado de doenças crônicas, ou seja, que podem ser controladas. A sua especialidade, os geriatras, é o médico, assim, do futuro, né? É o médico do momento. Porque antes você fala geriatra, nem sei o que é. Mas o geriatra que cuida da terceira idade, com a população envelhecendo, vai ser o médico mais procurado entre todos. Vocês são uma espécie de clínicos gerais, né? Um clínico geral para a terceira idade. Exato. O médico geriatra, né, tem a sua formação na faculdade, tem primeiro uma especialização em clínica médica, depois em geriatria. Então, o geriatra, ele é um médico que ele acompanha as fases do envelhecimento do paciente, então ele entende da modificação do nosso organismo e a gente sabe como que a doença atua naquele organismo de um paciente idoso, que muitas vezes se manifesta de uma forma diferente do que no paciente mais jovem. Com que idade você deve procurar um geriatra? Olha, não tem uma idade específica, né? Em algumas regulamentações, burocracias e tal, o pessoal recomenda 60 anos. Mas,
quanto antes melhor. Por quê? O geriatra é aquele profissional que vai acompanhar você ao longo do envelhecimento. Então, tem pacientes de 40 anos de idade, pacientes mais jovens, enfim, que fazem um acompanhamento. Então, aquele paciente mais jovem, a gente faz um acompanhamento para promoção de saúde, ou seja, prevenção de doenças. A gente é mais rígido no controle de doenças, ou seja, eu quero que aquele adulto envelheça com a menor quantidade de doenças possíveis. E já quando a gente recebe um paciente idoso, frágil, enfim, com várias doenças, a gente atua para melhorar a qualidade de vida, aliviar sintomas, ver o que realmente necessita ser tratado, né? E estabelecer prioridade no tratamento para melhorar a qualidade de vida, tanto do idoso e tanto do cuidador, né? Que sempre vem o idoso e o cuidador. Última pergunta. Tá. Qual a importância do esporte, da prática do esporte para pessoas da terceira idade? É importantíssimo, né? Para a gente ter um bom envelhecimento. Um envelhecimento ativo, ou seja, aquele independente, que a pessoa envelhece, mas ela é produtiva, ela é autônoma, ou seja, ela consegue se cuidar, né? Para a gente conseguir isso, a atividade física é a base, né? Um adulto que sempre tem uma boa alimentação, um bom sono, bons hábitos, não fuma, não excede na bebida alcoólica e pratica atividade física, a chance dele envelhecer sem doenças ou com pouquíssimas doenças é muito grande, né? Eu tenho pacientes, né, idosos de 80 anos de idade que não têm necessidade de tomar medicamento nenhum. A gente já recebeu aqui também, né? Gente que toma um monte de medicamento e gente que fala assim, não, eu tô ótimo, nunca tomei para dor de cabeça. Não tem necessidade. E se a gente for fazer um histórico desse paciente, a atividade física está presente a vida inteira. Né? Tá, então, mesmo se ele perceber, às vezes ele caminha o dia inteiro para fazer essas coisas, e né? lembrando que sempre é tempo para começar a atividade física, mesmo no paciente envelhecido. Certo. Vamos focar nisso, atividade física, hein? Não é uma bobagem, não é moda, não. É saúde. A gente precisa fortalecer nossa massa muscular, a gente não vai envelhecer bem se não fizermos alguma coisa, né? Então, vamos dar o contato da doutora Marta Maria de Moraes Maluí, geriatra, telefone da clínica 0 operadora 12 3125 7710, 0 operadora 12 3125 7710 para você. Muito bom e esclarecedor o bate-papo de hoje, viu, doutora? Essa história de polifarmácia, nossa, sempre acontece. Até eu que não cheguei na terceira idade, vira e mexe, eu tenho aquelas caixinhas, sabe aquelas caixinhas de remédio? Eu tenho algumas daquelas caixinhas, então vamos tomar o remédio, mas na quantidade certa e o que a gente realmente precisa.